Meu nome é Daiane, tenho 35 anos, tenho 2 filhos, Matheus, o Lucas, e eu vim para falar para vocês um pouco a respeito da fibrose cística. Um dos meus filhos é portador da doença, é uma doença ainda pouco conhecida, ela tem sintomas parecidos com doenças comuns, da desidratação, a pneumonia, diarreia. Tudo isso às vezes dificulta o diagnóstico. O Lucas nasceu no ano de 2010, então ele teve um diagnóstico precoce, graças a Deus. E no ano em que ele nasceu, foi incluído no exame do pezinho, ou então diagnóstico para algumas doenças, e a fibrose cística era uma delas. Foi assustador no início, ao receber a ligação de uma médica falando que meu filho era portador da fibrose cística, que o teste estava confirmado e que eu precisava então resolver um lugar para levá-lo, para fazer o tratamento. Na época em Campinas ou em Ribeirão, ficaria a critério da família. E nós, perdidos, todos nós, porque o que era fibrose cística? Né? A gente não sabia. E buscando informações até chegar então o dia da consulta, até que o médico entrasse em contato com a gente para nos ajudar, né? Nos auxiliar a entender o que estava acontecendo com o meu bebê. Toda mãe espera uma gestação saudável, espera que seu filho nasça com saúde, que venha ao mundo da forma tão sonhada, né? Durante os 9 meses de gestação. Então, se tornara frustrante você receber uma notícia de uma doença grave, que não tem cura, degenerativa, e sem sequer ter ouvido falar da doença até então. O Lucas teve todos os exames feitos ainda bebês, teste do suor, exames de sangue, para a gente conseguir entender e fechar o diagnóstico. Não bastava apenas o exame do pezinho. Foram fechados todos os exames, os diagnósticos chegaram, infelizmente chegaram, e foi assustador, foi desesperador, foi assim um baque para mim, para minha família, para mim principalmente. Eu creio que como mãe, muitas mães que pensam, né, em seus filhos de formas saudáveis, não entendem por que tudo isso, por que eu fui escolhida para passar por tudo isso, né? E aquele turbilhão de questionamentos começam a surgir nas nossas vidas, né? Então, veio com tudo isso uma depressão, não foi muito fácil toda a adaptação. Para quem não conhece o Lucas hoje com 10 anos é uma criança que visivelmente saudável. Aparentemente, quem não o conhece fala que ele não tem nada, mas isso graças aos cuidados, à nossa fé, e sempre conversando com ele, muito aberto. Buscamos sim ajudas com médicos, com terapeutas, sempre buscando trazer para a nossa vida, e principalmente para a vida do Lucas, a forma mais leve da doença. Como conviver com uma doença. Por várias vezes meu filho me perguntou por que ele tinha que chegar atrasado às vezes na escola, porque ele tinha que fazer inalação antes de ir para a aula, porque ele precisava tomar medicamentos antes de se alimentar, porque os colegas na escola, no lanche da escola, não precisavam. E não foi fácil, mas nós fomos aprendendo e ensinando que existem pessoas diferentes. Não era apenas a fibrose cística que fazia parte da nossa vida, né?
Existem pessoas com diabetes, com deficiências às vezes auditivas, visuais, então foi isso que a gente sempre procurou trazer para o Lucas e para o Matheus, que é saudável, que não é portador da doença e que muitas vezes também nos questionou, porque o irmão precisava fazer tudo isso, por que o irmão precisava ir tanto ao médico, se o irmão ficaria debilitado como as outras crianças que muitas vezes ele viu na Unicamp. E nós sempre colocamos de forma clara que o que importava era viver um dia de cada vez, buscar fazer todos os tratamentos possíveis, buscar informações positivas na internet, auxílio sempre com médicos, com profissionais da área e, mais importante de tudo, eu creio que, além da fé, é ter amigos que estão sempre ao nosso lado, porque nos momentos mais difíceis nós precisamos de muito apoio, de muita ajuda, né? Às vezes um simples gesto, um simples abraço faz toda a diferença na nossa vida. Então nós superamos sim, e superamos dia após dia, nós aprendemos a conviver com a fibrose cística, né? Nós utilizamos muito nós mães de fibra, a frase para os nossos filhos que a fibrose cística é parte daquilo que somos, não o limite do que podemos ser. E é bem profunda essa frase nas nossas vidas. O Lucas, ele tudo para mim, o Matheus, e que eu quero ver o crescimento dele o mais saudável possível, o melhor possível sempre. Então, para isso, eu busco superar os meus limites, eu busco viver um dia de cada vez e sempre com muita fé. Sempre. Por muitas vezes, nós pensamos sim que não ia dar certo, que não ia conseguir, mas sempre vinha uma mão amiga, nos sustentava, nos davam forças e aqui estamos. Então esse é meu recado para vocês. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Tentar trazer de forma mais leve possível as dificuldades da vida e superá-las dia após dia.